Salve galera do YouTube, Roberto Mendonça aqui com vocês. Mais um vídeo dessa nossa série de respostas aos comentários de vocês, né, aqui no nosso canal Psicanálise e Afins. Vamos lá. Dessa vez, fazer mais uma resposta para Mariana Prats, que está sempre aqui comentando os nossos vídeos e falando com a gente. Vamos lá, ela fez um pedido ali, né, vamos falar assim, bem rapidinho, e isso eu achei muito interessante, resolvi trazer aqui para vocês. Ela deixa assim, ó: professor, você poderia fazer um vídeo sobre a redação dos seminários e a sua tradução? Obrigada. E eu que digo, Mariana, e eu que agradeço aqui a sua participação, você está sempre aqui com a gente, sempre comentando aqui os nossos vídeos. E essa aí da tradução do Lacan, muito bacana, hein? Esse é um tema muito importante e sobre o qual eu particularmente me interesso muito, né? Que são as traduções do Freud e do Lacan. Tá. Vamos lá. Normalmente, nós ouvimos dizer, sobretudo aqui no Brasil, que as traduções do Freud são muito ruins. Essa crítica era normalmente dirigida aqui para a edição standard, né? Porque ela é publicada aqui pela Imago, editora, né? A mais famosa das traduções do Freud até algum tempo atrás, até a data em que a gente está aqui fazendo esse vídeo, que esse vídeo vai ser publicado, ainda é a única obra completa do Freud em português. Mas a grande questão aqui da edição standard é que ela tem diversos erros de tradução e algumas escolhas ruins de tradução também para alguns termos. Então, tem escolhas ruins de tradução e também erros de tradução, né? São famosos, por exemplo, como escolhas de tradução, as escolhas por repressão ao invés de recalque, ou a escolha de instinto ao invés de pulsão, né? E pensando em erros de tradução, talvez um dos mais famosos e talvez até um ridículo, mesmo no sentido da palavra, aquilo que é para rir, né? Que é para a gente rir, é a tradução do Wild Psicoanálise alemão, né? Que seria uma psicoanálise bárbara, né? Selvagem, que depois em alemão, em inglês, se tornou Wild Psychoanalysis, que seria também uma psicanálise selvagem, uma psicanálise bárbara, e que em português se tornou psicanálise silvestre, uma psicanálise feita na floresta. Meu Deus, como assim? Que grotesco, que coisa ridícula, que coisa hilária, né? Mas tá, essas eram as críticas feitas aqui à edição standard. Depois disso, né, a gente teve, né, de algum tempo para cá, né, um grande boom, sobretudo nos últimos anos, das traduções do Freud. A gente pode falar, por exemplo, aqui da tradução do Paulo César de Souza, aqui da Companhia das Letras, né, a tradução já direta do alemão, a standard passava pelo inglês para depois vir para o alemão. Essa aqui já é uma tradução direta do alemão, que é uma tradução muito boa, mas o Paulo César de Souza, ao olhar sobretudo dos lacanianos, ele tem o mesmo problema das dificuldades das escolhas de tradução. Manter a repressão ao invés de recalque, instinto ao invés de pulsão. Ele tem os motivos dele, ele explica esses motivos, tudo bem. E a gente tem também uma outra coleção muito bacana, que são as obras incompletas de Freud, que dá autêntica, muito boa, gosto muito da tradução. Ainda não achei um ponto para fazer críticas, não. Talvez só elas serem incompletas, infelizmente. Mas, então aí, vai chegar. Muito boa. Gosto muito dos textos aqui da autêntica, o pessoal aí, o Pedro Galdoro, o Gil Cianini, pessoal bacana que trabalha aqui com essa edição. Vamos lá. O que nunca foi muito discutido, no final das contas, é como se dá a tradução dos textos lacanianos, né? A primeira vez que eu topei com essa dificuldade foi ainda no mestrado, né? Eu tinha um projeto de pesquisa que se baseava na seguinte ideia, né? Se a transferência, isso aí está no seminário 11 do Lacan, a transferência é o momento de fechamento do inconsciente. Então, se a transferência é o momento de fechamento do inconsciente, se na psicose o inconsciente está a céu aberto, uma boa condução transferencial poderia fechar esse inconsciente e tal. Isso seria um manejo clínico ótimo para a psicose, que aí talvez diminuíssem as questões delirantes e tudo mais. Seria um ótimo trabalho com a psicose, né? Tá, mas aí quando eu fui buscar nos textos do Lacan, fui pesquisar, por exemplo, no seminário 3 sobre as psicoses e outros textos,
eu descobri que o Lacan nunca tinha dito que na psicose o inconsciente está a céu aberto. O meu projeto despencou, né? E eu tive um enorme trabalho para rearranjar os argumentos e refazer tudo, para refazer o rumo da minha argumentação. A partir dali, com uma leitura assim, um pouquinho mais atenta, eu comecei a descobrir alguns erros de tradução, né? A gente conta alguns errinhos de tradução também no Lacan, e alguns erros de impressão também, né? Que a gente vai encontrar em outros, aqui nos textos lacanianos publicados aqui no Brasil pela Jorge Isaac, por exemplo, trouxe aqui como exemplo o Seminário 1, tá? Que é a editora que tem os direitos de publicação da obra do Lacan aqui no Brasil, Jorge Isaac, editor, tá? Eu também comecei a encontrar um monte de coisas que o Lacan, né, a princípio teria dito, mas que quando você vai pesquisar, na verdade ele nunca disse, né? É o que acontece com um monte de outros grandes autores. Isso aí é um probleminha terrível que a gente tem. Aí eu fui pesquisar sobre isso, pesquisar sobre as dificuldades de tradução, e eu encontrei um livro que tem um título assim, aterrador. 1236 Errores, Erratas, Omissiones e Discrepâncias em los Escritos de Lacan em Espanhol, do Marcelo Pasternak. Ou seja, na versão dos escritos em espanhol, aqui eu estou com a versão brasileira, mas a versão em espanhol dos escritos tem 1236 erros em relação à versão francesa. Eu pensei, meu Deus, a versão brasileira não deve ser tão melhor do que a espanhola. Então a gente deve ter alguns errinhos ali também. Não sei se chegamos a tantos, ou não sei se a gente passa dos 1236. Mas é um livro do Pasternak muito bacana, que é um livro só para mostrar os erros que tem na tradução de um livro. Ok, é verdade, a gente tem muito erro de tradução. A gente também tem muito erro nas figuras, o Lacan usava muitas figuras, a gente sempre está falando aqui da topologia e tal. Fazendo meu trabalho do pós-doc, eu fiz uma pesquisa muito grande com todas as figuras que o Lacan, né, publicou. A gente fez uma pesquisa primeiro só nos textos publicados no Brasil pela Jorge Isaac, ou seja, só pela edição dita oficial, né? Então, em todos os seminários já publicados, no Escritos e no Outros Escritos, e a gente fez uma comparação entre as figuras que temos aqui no Brasil e as figuras publicadas pela Edition de Seuil, né, da França, que é a editora que publica os textos do Lacan na França. Foram mais de 1000 figuras, né, foram feitas em formato digital, com alta qualidade e tal, a ajuda da minha filha, um espetáculo, a Birna, que fez boa parte das figuras junto comigo. E essas figuras hoje todas estão disponíveis para download gratuito no site lá do LATESFIP, tá? O Laboratório de Teoria Social e Filosofia lá da USP, muito bacana. E aí também teve uma coisa, a gente começou a encontrar inúmeros erros e discrepâncias nas figuras. Figuras diferentes, figuras com escritos diferentes nas figuras, cores diferentes, desenhos diferentes, erros nas linhas. Muito. Então a gente começou a entender que não dava para confiar muito, nem mesmo nas figuras reproduzidas aqui em português. Tá? A Mariana pergunta também sobre a história da publicação. Aqui, na biografia do Lacan, Jacques Lacan, Esboço de uma Vida, História de um Sistema de Pensamento, que é a biografia que a Rodinesco escreve do Lacan, na biografia do Lacan, escrita pela Elizabeth Rodinesco. A gente vai ter um capítulo específico só sobre a publicação dos seminários, a história dessa publicação e também a história da publicação dos escritos. Vou fazer um resumo muito pequeno aqui. Tá? Parece que depois da publicação dos escritos em francês, ficou acordado ali a publicação dos seminários, né? Seriam seminários públicos de Lacan, né? Que já eram estenografados, já tinha alguém que durante os seminários ia digitando, né? Aquilo ali desde 1953, que é o famoso seminário -1, né? Ou seja, a gente tem um seminário -1, seminário 0, antes ainda do seminário 1. Tá? O trabalho de organização desses estenos ficou a cargo de algumas pessoas, tá? Até cair nas mãos do Jacques Alain Miller, que foi o único que realmente deu prosseguimento do projeto. Tá? A única pessoa que realmente pegou esses estenos, organizou e transformou em livro foi o Jacques Alain Miller, o grande mérito do Jacques Alain Miller. Tá? Foi quem fez. Mas não podia ser tão bom assim, né? Tinha que ter algo de errado. Vamos lá, vamos entender como é que funciona. Ele começou pelo seminário 11, que foi o ano posterior ao rompimento do Lacan com a IPA, né? Mas também é o ano em que o Miller conhece o Lacan, então ele começou ali. Então,
A proposta era o quê? A gente teria 2 seminários publicados por ano. Um da era pré-milleriana, tá vendo? Então o Miller acaba sendo um divisor de águas, que seria em ordem crescente, ou seja, do 1 até o 10, para chegar no 11, que ele já tinha publicado. E um outro em ordem decrescente, ou seja, do seminário que estava sendo dado pelo Lacan naquele ano, em ordem decrescente até o 12. E aí com isso a gente fecharia todos os seminários e teríamos todos, do 1 até o que estava sendo feito naquele ano, ok? Basta a gente ver os seminários que a gente tem publicado para que a gente possa reconhecer assim, facilmente que o Miller não cumpriu o trato, né? Ainda hoje tem muitos seminários que não foram publicados e temos também alguns que sequer são reconhecidos pelo Miller como seminários. Por exemplo, aí o seminário -1 e o 0, e se não me engano, acho que o último seminário, o seminário 27 também, que parece que ele não reconhece como seminário, tem alguma coisa assim, ok? De toda forma, como os seminários do Lacan eram gravados por muitos de seus alunos, a gente tem algumas cenas, algumas fotos dos seminários, então você vê nos alto-falantes aquele monte de gravadorzinho pendurado dos alunos gravando os seminários, tinha os estenos, né, essa pessoa que fazia a estenografia do seminário oficial, e ainda tem as pessoas que iam tomando notas, né, o Lacan falando e a pessoa notando o que o Lacan estava falando, né. Então a gente tem um enorme material para consulta do que está sendo feito ali. A pior parte dessa história é saber que, mesmo no original francês dos textos estabelecidos pelo Miller, né, que são os textos dos quais o texto brasileiro é traduzido, o texto estabelecido pelo Miller, que a gente não pode confiar tanto, ok? Por exemplo, se a gente toma as versões que nós encontramos no site, que é esse site aqui, ó, o staferlat.free.fr, né, a gente vai ver que tem trechos inteiros que são omitidos, assim como alguns que são inseridos, né? Ou seja, há uma edição do Lacan realmente original, tá bom? E não é à toa que em toda pesquisa assim, mais séria, né, uma grande parte das vezes a gente encontra citações do Staferlat, né, para contrastar aí com erros da versão dita oficial, né? Essas partes que estão faltando, ou partes que estão omitidas, ou palavras que foram escritas erradas, alguma coisa assim. Para finalizar, no Brasil, nós também temos algumas boas traduções de algumas escolas de psicanálise. Eu trouxe algumas aqui só para mostrar. Por exemplo, o Espaço Meigos, aqui de Salvador, que já publicou alguns seminários do Lacan, que são algumas traduções. Os Centros de Estudos Freudianos do Recife, que também tem algumas traduções muito interessantes de alguns seminários, né? O pessoal do Fórum do Campo Lacaniano, essa aqui é uma publicação do pessoal lá de São Paulo, né? Do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo. Então a gente tem alguns outros aí que falam, vários deles eu já apresentei na medida que a gente faz os nossos vídeos, tá? Então a gente tem algumas publicações que não são as oficiais, não são as aqui da Jorge Zahar, tá bom? Conclusão: a versão brasileira da Zahar é ruim? O texto que o Miller apresenta é enviesado? O Lacan que temos em português é um Lacan falso? Não é bem assim não. Mesmo nos seminários da Zahar, né, como trouxe um exemplo aqui do seminário 1, né, todos que a gente tem, as traduções são feitas por pessoas diferentes a cada volume, tá? Algumas são melhores, outras nem tanto, a gente vê que algumas traduções são muito boas, outras nem tanto, tá? Mas são pessoas honestas naquilo que elas estão fazendo, tá? E a gente tem que pensar também que a gente tem limites para a tradução, né? A língua de saída e a língua de chegada nunca coincide 100%, então a gente sempre perde alguma coisa na tradução. Isso aí, se vocês pegarem aqueles textos, a gente já comentou disso nas traduções do Freud, né? São textos do Pedro Leodoro, textos do Paulo César de Souza, que eles falam sobre as traduções, a gente vai ver que tem muitas dificuldades na tradução que impede que a gente consiga realmente passar 100%. Então, tá, o que é o ideal? O ideal é, para qualquer pesquisa séria, buscar mais de uma versão do mesmo texto, sobretudo o original francês. E aí a gente tem os estenos, a gente tem os áudios, tá? No site do Patrick Vallat, a gente tem alguns áudios do seminário do Lacan que estão lá disponíveis para você baixar, tá? Então vale a pena buscar mais de uma versão do mesmo texto. A gente pode buscar a versão em português, depois a gente pode buscar a versão em francês do texto estabelecido, e a gente pode ver também a versão do Staferlat, 3 versões, e a gente tira
aquela que for mais confiável, ou talvez é um denominador comum dessas versões, pelo menos quando a gente está fazendo um estudo mais rigoroso. Para aprender Lacan, versão brasileira, simples, tranquilo, pode fazer, vão encontrar alguns errinhos, mas tudo bem. Ok? Pequeno panorama aí sobre as traduções do Lacan. Vamos lá, mais uma vez agradecer a Mariana aí pelo seu comentário e pedir para você também fazer o seu comentário. Então, faça você também o seu comentário, deixe aqui suas críticas, suas sugestões, seus apontamentos. Sempre vale muito a pena conversar com a gente. Não precisa ser só aqui no YouTube, não. Pode deixar aqui nas redes sociais também, né? Facebook, Instagram, Twitter. Pode ser também, o que mais? Pode ser no nosso site, psicanaliseafins.com.br. Lá tem a nossa guia cursos, lá tem a nossa guia de contato. Você pode conversar com a gente por lá também. Então tem vários canais que você pode encontrar com a gente aqui. E você caiu de paraquedas aqui porque alguém te mandou um vídeo falando aí sobre o Lacan e as traduções dos seminários do Lacan? Uau! Então aproveita e se inscreve aí. Ativa o sininho para todo fim de semana aí na sexta-feira você receber a notificação de que tem vídeo novo no canal. E a gente vai se encontrando ao longo dessas semanas, ok? Grande abraço e até semana que vem.